Olá, tudo bem? Que bom que você acessou o nosso canal, muito legal a gente estar junto aqui mais uma vez. Hoje é o encerramento da nossa série, por isso que a gente está nesse cenário diferente aqui hoje. E eu tenho certeza que nós vamos ter algo muito especial aqui, por isso eu queria que você aumentasse a sua expectativa, abrisse o seu coração para tudo que nós vamos viver juntos enquanto família. Então feche os seus olhos aí aonde você estiver agora e juntos vamos clamar a Deus para que Ele venha falar aos nossos corações, para que Ele possa tratar as nossas vidas e que seja um grande encerramento dessa série chamada De Volta para Casa. Vamos orar? Aquila, você ora pra gente? Vamos orar. Deus, muito obrigada porque o Senhor é bom, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada por todo esse tempo de aprendizado na Tua Palavra, com o Teu Espírito. Quantas coisas nós temos aprendido sobre família, sobre os nossos papéis. E o que nós te pedimos hoje é que o Senhor continue falando. Relembre, Senhor, tudo o que nós precisamos vivenciar e praticar no nosso dia a dia. Nos ensine, Espírito Santo, a amar da forma como que o Senhor ama. E que hoje, ó Deus, seja um tempo de celebrarmos todo o aprendizado e todas as vitórias conquistadas até esse momento. E um momento também de renovarmos, ó Pai, os nossos ânimos, as nossas alianças, para tudo que nós vamos viver diante do Senhor. Que o Senhor toque na nossa mente, no nosso coração, e que a Tua semente hoje, ó Deus, possa germinar, para que as nossas casas possam frutificar para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebe,
Deus é vencido, nós o adoramos. Tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalece. nós louvarmos ao Senhor, estarmos aqui juntos em família. E agora nós teremos um momento de expressar a Deus o quanto nós somos gratos, como nós somos felizes por tudo que temos, por tudo que nós estamos conquistando diante de Deus, não só em sabedoria, mas em graça, em amor. Então agora você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, honrando a Deus por tudo que Ele é. Como que a gente pode fazer? Você já sabe, aqui tem um QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você vai ter a opção de
cartão de crédito e boleto. E aqui embaixo você tem as contas da igreja. Você pode fazer a sua transferência. Você pode pedir para alguém da equipe buscar na sua casa se você não tem condições de sair. Você pode optar pela forma mais fácil para você. Só não deixe a sua fidelidade de lado, não deixe de honrar ao seu Deus, não deixe de agradecer por tudo que Ele tem feito. Porque esse momento não deixa de ser um momento de adoração, não deixa de ser um momento de culto. É um momento de gratidão, é de agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos fazer isso juntos? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente, meu querer, meus dias viverei No poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. E eu espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Todos juntos, junto a ti e junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar.
louvarei no poder do teu amor. O maior número de agressão de idosos no Brasil é cometido dentro das casas. A cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência física no âmbito familiar. A maioria dos casos de abuso infantil vem de dentro dos lares. Grande parte do alcoolismo e da dependência de drogas acontecem devido a crises familiares. Muitos suicídios acontecem devido à depressão causada por lares desestruturados. 3 em cada 4 pessoas em situação de rua estão na rua por conta de crises familiares. O que estamos vendo hoje na rua é uma amostra do que acontece nas casas. Cidade é uma expressão coletiva do que se vive nos lares. É tempo de reestruturação familiar. Por isso, é tempo de voltar para casa, pois a família é a base da sociedade. Casa, a plataforma da vida. Olá, família Pipi! Tudo bem com vocês? Nessa quarentena estamos nos adaptando a uma nova rotina juntos. Estamos tendo aulas online, estamos cozinhando juntos, estamos assistindo filmes, estamos brincando e rindo muito. Sentimos que esse tempo Deus separou para nos aproximarmos e sentimos o seu cuidado com a família. Então, estamos cuidando da célula e podemos perceber o cuidado realmente que Deus tem tido por nós, nos mínimos detalhes, né? E assim, cada dia, cada momento, nós podemos perceber mais a sua presença conosco. No início, eu não imaginava que seria tão bom estar em casa, mas agora sei que há tempo para todas as coisas. Então, estamos aproveitando esse tempo para cuidar, Respeitar, honrar agradecer e amar. Hoje é o encerramento da nossa série, por isso esse sofá azul, igual a imagem que você está acostumado a ver todos os domingos. E a gente tem uma programação hoje diferente, especial. Nós queremos recapitular aqui muito do que foi ensinado, do que foi passado. E a gente vai bater um papo aqui. A gente espera que Deus fale muito ao seu coração através desse tempo, né? É verdade. A gente elaborou algumas perguntas, algumas coisas para a gente relembrar, retomar. E a gente quer que você participe disso. Faça as anotações que você precisar no seu caderninho, volte para ver se você esqueceu de alguma coisa, de alguma mensagem e participe conosco. Diante da pandemia e da urgência, né, que a gente teve de se reinventar, a gente dormiu num mundo e acordou em outro completamente diferente, a gente teve uma urgência em elaborar os cultos online e a gente começou e você surgiu então com essa série de mensagens. Por que você optou por uma série de mensagens e de onde que surgiu a ideia de volta para casa? A ideia de volta para casa surgiu da necessidade, todo mundo voltando para casa, pais, mães, filhos, e eu enxerguei um cenário futuro das famílias todas unidas outra vez, e aí cada um com o seu jeito, cada um de uma forma, e talvez isso não acontecesse há muito tempo. Então, antecipando um problema que poderia acontecer de relacionamento, de desgaste nas famílias, então Deus deu essa direção de trabalhar essa série de volta para casa, numa tentativa de reestruturar as famílias, de ajustar, de afinar as famílias, para que elas pudessem passar por esse momento com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então, a série de volta para casa, ela vem com essa proposta, uma proposta de trazer para as famílias um padrão do céu, um padrão bíblico, para que as famílias pudessem viver bem e passar bem por esse momento de crise, de pandemia. Nós observamos que durante a série você criou uma trilha no Antigo Testamento com algumas famílias. Por quê? De onde que veio essa ideia? Bom, a ideia veio que existe um padrão. E aí, quando a gente olha para Gênesis, a gente vai observar esse padrão ali, principalmente antes da queda, né? Antes do pecado.
E aí quando a gente começou a pensar na série, início, meio e fim, quando a gente começou a pensar os principais pontos que seriam abordados, eu comecei a me lembrar das famílias, né? E são famílias como as nossas, não são famílias diferentes, não são famílias que não existem, não, com lutas, com dificuldades, como a gente vive hoje. Então, a ideia era tentar extrair princípios dessas famílias bíblicas para que nós pudéssemos aplicar hoje a nossa realidade, ver como eles se saíram entre os erros e acertos e mostrar pra gente que é possível sim, diante de lutas e dificuldades, vencer. É possível sim, diante de lutas e dificuldades, você passar com mais tranquilidade por tudo isso. Certo. Você acabou de citar Gênesis, e uma das coisas que a gente percebe é que você traz isso e sempre reforça esse conceito de Gênesis nas suas palavras, nas suas mensagens. O que significa Gênesis, então, para você? Olha, eu de fato sou apaixonado com o livro de Gênesis, principalmente com os 3 primeiros capítulos. Eu acho que eles são muito ricos, porque eles remetem o plano, o sonho de Deus. Se a gente tivesse que se perguntar como é que Deus sonhou para ser, como é que Deus pensou para ser, está em Gênesis de 1 a 3. Então ali não tinha influência do pecado, não tinha influência da maldade, da corrupção. Então quando nós olhamos para Gênesis de 1 a 3, nós entendemos como é que deveria ser. E aí eu gosto muito de olhar, perceber isso e tentar trazer esses princípios para os dias de hoje. Certo. Em uma das suas primeiras mensagens, você trouxe o conceito para a gente de um padrão do céu. E a gente queria que você, então, retomasse isso e explicasse de forma prática o que é ter esse padrão do céu. Bom, o brasileiro, assim, a cultura ocidental ela é engraçada porque a gente não gosta muito de ler manual, né? E por causa disso a gente acaba não usando da maneira correta as coisas que a gente compra, adquire. Por exemplo, um carro. Você tem um carro automático. Ele tem um manual. Se você não entende como ele funciona, você não vai extrair o máximo da sua potência, você vai dirigi-lo de maneira errada, equivocada. Isso vai fazer com que ele beba mais ou gaste mais as peças do que o necessário. E a mesma coisa é para a família. Existe um padrão que Deus estabeleceu e o fato da gente não respeitar isso faz com que haja desgaste desnecessário, sofrimento desnecessário. Então, entender esse padrão faz com que a família ela flua de maneira mais tranquila, de maneira mais alegre. As coisas é mais orgânico, sabe? Então, é importante lembrar disso, que tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito, Ele criou para funcionar de uma forma. Então, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu aprendi, do jeito que eu gosto, não. É em cima do que a palavra descreve, em cima de valores e princípios bíblicos. Então é mais ou menos isso que a gente quer trazer, o padrão do céu, os valores, os princípios que nós devemos adotar para viver a família como Deus sonhou. Que bacana. E esse tema de volta para casa, ele foi bem propício, né, a tudo que a gente tem vivido durante essa quarentena. Mas a gente sabe também que as investidas de Satanás com relação às famílias, né, de forma geral, é algo que vem de muito tempo. E a gente sabe que também ele vai permanecer lutando contra as famílias durante muito tempo, né? Então a gente pode dizer que essa série ela é atemporal. Ela vai trazer resultados não só para o agora, para as nossas casas, mas também para as próximas gerações. Então, quais são os frutos que você idealiza assim como resultado dessa série nas famílias? Eu acho legal quando você fala que ela é atemporal, porque isso vem desde muito tempo, porque de fato isso vem desde Gênesis, né? Se você for observar, Deus criou Adão e ele estava fazendo tudo o que Deus mandou e não há nenhuma interferência de Satanás nesse momento. Mas basta Deus criar Eva que Satanás ele entra no jardim. Sim. E aí a grande pergunta é, será que o problema de Satanás era a mulher em si? Não, né? Mas o que ela representava. Porque o propósito eterno de Deus é relacionamento, é família, né? Deus está à procura de uma família para si, de uma noiva para o filho e de uma morada para o espírito. Então esse é o propósito eterno de Deus. Então quando Deus cria Eva, o homem passa a viver a plenitude desse propósito eterno, que é o quê? Relacionamento vertical e relacionamento horizontal, assim como Deus tem. E isso é tudo que o diabo não quer.
que nós vivamos, então, o propósito eterno de Deus. Então, repare que desde toda a antiguidade, desde o Jardim do Éden, ele vem tentando destruir famílias, relacionamentos. Então, de fato, essa é uma série atemporal. Os princípios aqui, eles podem ser aplicados tanto no passado quanto no futuro. Então, é uma luta que nós sempre vamos enfrentar, né? Sobre os frutos que eu espero dessa série, é que as famílias elas se ajustem, é que as famílias elas se reencontrem, mas é um reencontro saudável, sabe? É aquele reencontro do pai olhar para o filho e falar assim, nossa, tanto tempo a gente aqui não cultivava desse relacionamento, sabe? Do esposo em relação à esposa, de falar assim, nossa, como tem sido bom esse tempo que a gente está passando junto, como esse almoço em família tem sido um tempo especial. Então, a proposta, o fruto é que cada pessoa dentro da casa se encontre na sua identidade, se encontre no seu propósito e que esse encontro de identidade e propósito possa gerar na família um ambiente de mais alegria, um ambiente mais saudável, um ambiente familiar, que é o que Deus sonha, né? A família é algo maravilhoso e muitos não têm desfrutado disso por conta das investidas de Satanás. Então, esse é o fruto, que as famílias se encontrem de novo num ambiente de segurança, num ambiente de alegria, num ambiente de felicidade. Agora nós vamos, então, trazer mais conceitos das mensagens em si, né, pontualmente. E na sua primeira mensagem, você trouxe a realidade dos dias de Noé e de Ló, aonde a gente viu que eram dias difíceis, né, onde a sociedade ela sofria com a orfandade, com o hedonismo. E quando a gente foi vendo a sua mensagem, você trouxe tantas pontuações que a gente conseguiu trazer o contraponto com o que a gente vive hoje. E a gente viu que não está muito diferente, né, da nossa realidade, daquilo que a gente tem visto nos nossos dias. E uma frase que foi marcante nessa mensagem é: padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual. Você pode explicar ela novamente para a gente? Esse é um princípio da palavra, né? Quando você pega lá em Deuteronômio, você vai ver a palavra orientando os pais a falar o tempo todo dos conceitos bíblicos, das histórias bíblicas. Você vai se lembrar de escrever nos portais, né? Portais, nas dobras das portas. Isso, o tempo todo. Por quê? Justamente isso. Padrão de pensamento modela comportamento, comportamento autoriza intervenção espiritual. E hoje, muitas vezes, a gente tenta inverter. Então, por exemplo, como pais, o que a gente tenta fazer mais? Trabalhar o comportamento da criança. Justamente, a gente vai no comportamento. Sim. Quando, na verdade, nós deveríamos pastorear o coração. Porque padrão de pensamento, e quando a Bíblia vai falar de pensamento, ela é uma interligação entre razão e sentimento. Quando nós trabalhamos o padrão de pensamento, automaticamente você modela comportamento. E o diabo, ele não tem um poder criativo. Então, se ele não cria, ele copia. Então, ele copiou um padrão que Deus estabeleceu e, através disso, ele tem manipulado, modelado as massas, né? De maneira que hoje você liga a televisão, qualquer programa de televisão, desde um programa infantil, você tem o quê? Uma mensagem sendo vinculada. Ali. Você tem ideologias sendo passadas. Por quê? Eles estão tentando gerar um padrão de pensamento. Então, quando eu era criança, muitas coisas eram chocantes no nosso tempo, né? Eram absurdas e que hoje se transformaram em situações absolutamente normais. Sim. E como é que isso aconteceu? Porque ao longo de 10 anos, 15 anos, eles investiram pesado no padrão de pensamento, através de programas de televisão, rádio, entrevista, novelas, filmes, para que hoje, então, nós não nos chocássemos mais, que nós pudéssemos olhar para tudo isso com naturalidade. Então é isso, o padrão de pensamento vai modelar os meus comportamentos e o meu comportamento vai dar abertura. Então a minha vida, as minhas ações, as minhas atitudes, elas dão legalidade tanto para Deus entrar e intervir, quanto para o diabo entrar e acabar com a minha vida. Tudo que eu faço no meu dia a dia, eu estou gritando com as minhas ações, Deus me socorre, ou diabo, termina de pisar porque eu já estou na beira, eu já estou aqui no fundo do poço. Então o que você faz está dando legalidade para o inimigo ou para Deus entrar na sua vida. Então o padrão de pensamento vai modelar
revelar os meus comportamentos e os meus comportamentos vão clamar, vão chamar por uma divindade, seja Deus, seja o inimigo, seja o diabo, vai chamar por uma intervenção espiritual. E uma coisa que é interessante é que todos nós aprendemos muito com o exemplo, né? Então, quando a gente não trabalha o nosso pensamento, o comportamento ele sempre vai falar muito mais alto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, alinhar a nossa mente para que o nosso comportamento traduza para as outras pessoas Deus. A gente está muito preocupado com o que não fazer, né? Ah, o crente não pode. Pastor, pode isso. Pastor, pode aquilo. Então a gente está muito preocupado com o que não pode. Quando, na verdade, o que a Bíblia diz? Andeis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Então, o que nós temos que fazer é deixar o Espírito modelar a nossa mente, que o que a gente tem ali em Filipenses, no texto da kenosis, do esvaziamento de Cristo, aquilo que nós chamamos de frônesis, né? O que é a frônesis? É você ter a mesma maneira de pensar, sentir e agir que houve em Cristo Jesus. Então, o grande segredo é você deixar o Espírito Santo gerar esse padrão de pensamento, esse padrão de sentimento para que o comportamento seja natural. Que bacana. A segunda mensagem que você abordou foi sobre o padrão familiar de Gênesis, né, por meio de Adão e Eva. E você trouxe ali alguns princípios que Deus trabalhou com o homem antes de dar a ele a mulher. A gente queria que você retomasse isso e também abordasse esse processo de deixar pai e mãe. Tudo na criação tem um propósito, nada na criação foi aleatório. Então, quando nós vamos observar o processo em que Deus estabeleceu, isso é muito importante. Por exemplo, antes de Deus dar para o homem uma esposa, uma mulher, ele primeiro deu a sua presença. Porque o Éden, ele pode ser entendido como um lugar geográfico? Pode. Mas nós não podemos ignorar que o Éden fala do lugar da presença de Deus, do encontro, é uma atmosfera de relacionamento. Então, antes de Deus dar para o homem uma mulher, uma esposa, ele primeiro deu para o homem a sua presença. Depois Deus mandou o homem trabalhar. E por que o trabalho vem depois da presença? Para que o homem não trabalhasse movido pela falta. Porque em Deus ele estaria completo, ele estaria satisfeito. Então ele seria movido por um propósito, né? Então o trabalho vem em segundo lugar. Depois você vai observar que dentro do trabalho do homem você tem esferas. A esfera do cuidado, a esfera do cultivo e a esfera da proteção. Então, o que é um homem de Deus? É um homem que cuida, né? Um homem que está preocupado com a criação, com a sustentabilidade. É um homem que cultiva o melhor por onde quer que ele passe. Ele cultiva o melhor nas pessoas, ele cultiva o melhor na cidade, nos espaços. E é um homem que protege. Ele protege os mais fracos, ele protege os oprimidos, ele protege quem não tem como se proteger. Então, esse homem, repare, que está na presença de Deus, que trabalha movido por um propósito, que cuida, cultiva e protege, é o homem que vai dar direção, é o homem que ele tem a palavra diretiva. Aí Deus olha para esse homem e fala assim, não é bom que você viva só. Então, não é bom que você viva só, não serve para todo tipo de homem. Não é bom que você viva só, serve para esse tipo específico de homem, que está na presença, que está trabalhando por propósito, que cuida, cultiva e protege. A todos os outros, é melhor que eles fiquem sozinhos, porque o sofrimento vai ser muito menor. O prejuízo vai ser muito menor. Então, qual é o homem que não pode ficar sozinho? O homem de Deus. Esse homem Deus presenteou com uma esposa, porque os outros homens, eles tendem a transformar a mulher numa mãe. Eles tendem a diminuir o valor da mulher. Mas esse homem que ele tem a presença de Deus, não. Ele vai exaltar a sua mulher. Então, esse é o processo do homem de Deus ali. Uma coisa que eu achei interessante nessa mensagem é que quando Deus dá também a mulher ao homem, tem um processo aí até a queda, né? Então, a mulher, ela também está na presença de Deus, ela também trabalha ali junto com o homem, ela também faz essa questão do cultivo, da proteção dos seus, né? Do seu filho ali. Então, ela também corresponde, né? À mesma missão, a tudo isso que Deus projetou para o homem. Então, a gente tem que pensar que nós também, como mulheres, temos que nos preocupar também em estarmos na presença, em também trabalharmos, em cultivarmos, protegermos, tudo isso também. Porque olha só como que é um livro muito rico, né? E da onde que a gente pode tirar a base para isso? Porque a mulher vem de onde?
Da costela. Da costela. E por que da costela? Porque dentro da costela você tem o tutano, que é um tecido gelatinoso, que é uma grande fábrica de leucocitos, né, que são elementos que produzem outros tipos de célula, que é onde você tronco, né? que é onde você vai encontrar justamente ali a célula tronco para clonagem humana. Então repare que quando a Bíblia fala que o homem dormiu, é o que nos termos de hoje? Anestesia geral. Anestesia geral, é onde a medicina se baseou. E aí depois quando Deus tira da costela, é o processo de clonagem humana. E por que é um processo de clonagem? Justamente para que a mulher estivesse apta, pronta e capaz também de estar na presença e cultivar um relacionamento com Deus, trabalhar movida por um propósito, cuidar, cultivar e proteger. Justamente para que os dois caminhassem juntos na mesma missão. Então o que é submissão? É potencializar uma missão que já existe. Exato. Entende? E com relação ao processo de sair de casa, então, a se tornar, deixar pai e mãe, né? Você aborda sempre alguns aspectos, que é a maturidade emocional, a maturidade espiritual e a maturidade também financeira, né? É porque a Bíblia diz assim, né? Que o homem deixará pai e mãe, ele se unirá à sua mulher e eles se transformarão em uma só carne. Então, repare, de novo, não é fruto de um resultado, é fruto de um processo. Então, deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e, em terceiro lugar, eles vão se tornar uma só carne, é um processo. Agora, para deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Deixar pai e mãe não é você rejeitar pai e mãe. Deixar pai e mãe é você romper, no sentido de que a partir daquele momento você é capaz de ter uma liderança espiritual da sua casa, você é capaz de gerir a emoção da sua casa e você é capaz de sustentar e suprir as necessidades financeiras da tua casa. Então, por isso que é importante que antes do casamento você tenha maturidade, primeiro espiritual, porque o homem foi colocado na presença de Deus, maturidade emocional como consequência da sua vida com Deus, e maturidade financeira como consequência de alguém que tem Deus, de alguém que está bem emocionalmente, de alguém que trabalha por um propósito. Então, quando o casal está vivendo nesse nível de maturidade, eles estão prontos para dar um passo de fé, então constituir uma família. Que bacana. Teve uma outra mensagem que você abordou sobre a questão da família de Noé, né? E uma coisa que a gente achou muito interessante é que você fez a correlação da quarentena que nós estamos vivendo em casa com a quarentena que Noé teve que vivenciar lá durante o tempo que ele ficou na arca com a sua família. E um ponto que foi muito interessante foi a correlação que você fez com os conflitos que Noé tinha que gerenciar. Não só os conflitos entre os seus ali, seus filhos, noras e até com a sua esposa, mas também as atribuições que ele tinha com relação a todos os animais, a gerenciar tudo isso. Então a gente queria que você também abordasse um pouco, de forma prática, como que a gente, né, que estamos ainda nessa quarentena, podemos lidar com os conflitos dentro da nossa casa e, principalmente, um ponto mais importante da mensagem foi que Noé ele lutou espiritualmente pela sua família, né? Então, como que nós podemos lutar espiritualmente pelos nossos? Na verdade, através dessa mensagem, eu quis ilustrar e trazer de maneira mais clara que as necessidades que a gente está enfrentando hoje, as lutas e os desafios, não são algo novo que a humanidade nunca passou, né? Noé, ele viveu essa quarentena por mais de um ano, um pouco mais de um ano foi esse período aí dentro da arca. E agora você imagina, hoje a gente tem internet, tem televisão a cabo, tem redes sociais, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer dentro de casa, mas imagine Noé com a sua família e com os animais mais de um ano dentro da arca, e você tem animais que dormem à noite e ficam acordados de dia, mas você tem animais que o quê? Que dormem de dia. E fica acordado à noite. Imagina a loucura que deveria ser, né? E ali a gente brincou falando dos animais, da característica de cada animal, né? Da zebra.
que ela parece que é santa, né? Ela é de duas cores, ela não sabe se ela é branca, se ela é preta. E a gente brincou um pouco daquelas pessoas que dentro da família, elas bancam uma espiritualidade inexistente. Nós brincamos em relação ao macaco também, que fica pulando e sujando todos os lugares, né? Você se lembra de algum outro animal que a gente citou? Você falou do leão, né? Que é aquela pessoa da nossa família, que é o altivo. Gosta de mandar. O autoritário, né? Que tem sempre a verdade, tem que dar sempre o último grito lá, é sempre o dele. Lembro também você falando da cobra, né? Da serpente, que é aquela pessoa que às vezes está ali para fofocar, para causar intriga, né? Então, Noé ali, ele teve que gerenciar muitos conflitos. A gente está brincando em relação aos animais, mas também em relação à sua família, né? Imagine a cabeça da esposa de Noé e dos seus filhos tendo que entrar na arca, vivendo toda essa loucura daquele tempo. Como é que Noé ele teve que gerenciar, trabalhar isso na sua família, esse convencimento, essa liderança, né? Porque olha só, hoje quando um casal vai mudar de um estado, o marido fala, olha, fui promovido, eu fui transferido, já é uma loucura para a família. E a família sabe para onde vai com estrutura, vai com tudo, né? Agora imagina para a esposa de Noé, para os seus filhos entrarem naquela arca sem saber o que ia acontecer. E ele teve que gerenciar tudo isso, né? E o mais legal dessa história, e a gente encerra trabalhando isso, é que ali no dilúvio tudo ia acabar. Mas Deus ele não propôs para Noé recomeçar uma cidade. Ele propõe para Noé salvar a sua família. E aqui a gente aprende mais uma vez em Gênesis, na criação de Adão e Eva, e agora em Noé, como o segundo pai da humanidade, que a proposta de Deus não é edificar cidades, é construir e edificar famílias, né? Porque cidade, na verdade, é uma consequência de família. Então Deus quis preservar, salvar a família de Noé, para que como consequência dessa família, então, surgisse uma cidade. Exatamente. E logo depois você trabalhou também quando Deus ele começa a restabelecer uma nova família por meio de Abraão e Sara, né? Com o chamado de Abraão de sair da sua terra, da tua parentela. E aí você lembrou para nós pais a nossa responsabilidade, né, de estabelecer um padrão. Porque Abraão foi muito sábio nisso, ele foi muito intencional em deixar uma direção para Isaac, né, daquilo que ele deveria fazer e estabelecer um padrão, e foi um padrão alto, né, digno da promessa mesmo. Então, assim, você citou 3 perguntas que eu gostaria que você retomasse, que a gente tem que inculcar nos nossos filhos, né? Quem é Deus, para onde eu vou e com quem eu vou. Olha que legal, porque, na verdade, Abraão está reproduzindo um padrão estabelecido por Deus para os homens. Porque você vai ver que Noé está na presença, ele trabalha por um propósito, ele cuida, cultiva, protege e traz direção. Você vai ver o mesmo acontecer em Noé, ele fazendo isso, vivendo isso, e por isso que a sua família segue ele, entra na arca, e você vai ver Abraão repetindo esse padrão. Então, Abraão, ele é um cara sensacional, ele é um cara assim que nos inspira muito. E o interessante é que ele foi forjado, ele foi formado, ele não nasceu pronto, né? Teve todo um processo, né? Deus chama ele, e ele vai para uma caminhada no deserto com Deus, e a fé dele, ele vai se tornando um homem de fé à medida em que ele vai conhecendo a Deus e ele vai se relacionando com esse Deus, e Deus vai forjando a identidade através do relacionamento. A ponto que Abraão é um cara, um homem, que ele não cuida da família apenas no presente, mas ele pensa além. Ele deixa tudo preparado para o futuro. Então você vai ver Abraão, Sara, ela acaba de falecer e Abraão está planejando o casamento do filho. Ele manda o servo encontrar a melhor mulher que ele pudesse, assim, com valores, princípios. E é interessante essa jornada do servo, né, até encontrar essa mulher. Tudo que ele vai observar, você percebe que ele tem muito temor, ele tem muito cuidado em escolher uma esposa para o filho de Abraão, né? Então você percebe Abraão, ele preocupado com essas 3 perguntas, que é... Quem é Deus? Para onde eu vou? E com quem eu vou? Então, olha só, essas são as 3 perguntas que nós temos que responder,
mas essas perguntas nós temos que ensinar os nossos filhos também a responder. Então, quem é o Deus do meu filho? Será que isso está claro para eles? Será que eu já evidenciei isso de tal maneira que eles sabem quem é o Deus da vida deles? Qual é o propósito da vida deles? E com quem eles vão cumprir esse propósito? Então, a escolha de um cônjuge, a escolha de uma namorada, de um namorado, de um cônjuge, tem que ser pautado em torno disso. A outra pessoa, ela serve o mesmo Deus que eu, ela tem entendimento desse Deus, ela está dentro do propósito que Deus estabeleceu e a gente está caminhando para a mesma direção. Então você vê Abraão muito preocupado e ele tendo sucesso nisso, porque ele dá para o seu filho ali uma grande mulher, uma grande esposa, né? E o que eu acho interessante também é que ele foi um grande exemplo, né? Eu acho que é uma outra responsabilidade que nós temos como pais, de dentro da nossa casa, você ser um padrão de homem aonde ele entenda, não, eu quero ser um homem, um marido como meu pai é, e eu, por exemplo, nós que temos meninos, olharem para mim e falar assim, não, eu quero que a minha esposa seja como a minha mãe. Ou aqueles que têm filhas, né, mulheres, que elas se estabeleçam como mulheres servas, submissas, que tenham esse exemplo da mãe, né? Então, o quanto é importante a gente ser exemplo. E Abraão e Sara foram grandes exemplos, né? Tanto de paternidade, quanto a Sara enquanto esposa, enquanto mãe. Você vê ali dois grandes personagens, né, que nos inspiraram muito. Então você tem em Isaac ali, ele tem tudo para dar certo na vida, porque ele tem um grande pai, uma grande mãe, um grande legado, um grande exemplo, ele tem tudo para ser encaminhado na vida. E aí logo vem então a outra mensagem, que foi exatamente isso. A gente saiu de um padrão de Abraão e Sara, que foram completamente intencionais com relação a Isaac, e aí você trouxe uma mensagem sobre o relacionamento conjugal de Isaac e Raquel e as quebras de princípios que eles tiveram, né? Quais foram as consequências, então, que eles enfrentaram e onde que eles erraram? Olha que interessante, porque Isaac teve um grande pai e uma grande mãe, mas mesmo assim ele foi muito omisso enquanto homem, enquanto pai. E o interessante é que não importa que o seu líder seja uma pessoa fenomenal, não importa que você tenha um grande pastor, você tem uma grande responsabilidade. Judas teve o melhor pastor e líder que já existiu na face da terra, que foi Jesus Cristo. E olha o que ele fez. Então, só o exemplo não é suficiente. Os nossos filhos têm responsabilidade, eles têm o poder de escolha, e é justamente isso que nós vamos ver acontecer em Isaac. Ele é um homem omisso, tanto no seu relacionamento com Raquel, quanto em relação aos seus filhos, né? E mais do que omisso, ele é um homem que ainda não entendeu o amor, porque o amor dele é um amor interesseiro, é um amor comercial. O texto diz que ele amava Esaú por conta da caça. Comida, né? E o texto repete isso várias vezes. E quando o texto repete muitas vezes a mesma coisa, ele quer nos mostrar a intensidade daquilo, quanto aquilo era uma verdade. Então, Isaac, ele faz uma diferenciação entre os irmãos, né? Ele promove uma rixa entre os dois ali. E você tem o que em Raquel? Você tem uma mulher muito forte. Lembra que o servo foi escolher? Ele escolheu uma mulher muito forte. Ele escolheu uma mulher muito boa. Agora, no encontro entre uma mulher forte e um homem omisso é tragédia anunciada. Verdade. Mulher forte precisa de uma liderança forte, precisa de um homem forte, mas você tem em Isaac um homem omisso. E aí você tem uma grande tragédia que vai acontecer ali, e essa tragédia vai alcançar o coração dos filhos, porque Raquel, ela não consegue ter um diálogo com Isaac, e ela começa a tramar com o seu filho um plano, e ela manipula Isaac, e por causa disso ela separa os irmãos, e o filho que ela mais amava, que era Jacó, ela envia para a casa dos seus parentes. Ela diz que quando a poeira baixar ela vai mandar buscá-lo, mas ela nunca mais vai ver esse filho, né? Uma tragédia de fato acaba acontecendo ali. Exatamente, e é justamente essa pergunta que a gente faria em seguida, né? Que a gente viu que as quebras dos princípios,
alcançaram também os filhos, né? Eles foram atingidos por causa dessas quebras e eles assimilaram também os princípios errados, o que ocasionou, então, esse distanciamento entre os filhos. E aí a gente queria que você falasse, então, um pouquinho como que foi o processo que Jacó teve que vivenciar para fazer a reconciliação, então, o perdão com seu irmão Esaú. Olha que interessante, né? Porque você falou como que o exemplo influencia tanto positivamente quanto negativamente. Você vai ver Esaú trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, né? Talvez as lentilhas aqui não sejam a característica mais importante, mas o importante aqui é pelo que ele está trocando, o que ele tem de mais valor. E ele está trocando pelo quê? Pela comida. Pela comida. E por que ele está trocando pela comida? Porque ele tem um pai que ama de maneira desacerbada a comida, né? Então olha como que influencia o filho a trocar o certo pelo duvidoso, a trocar aquilo que ele tinha de melhor por algo tão pequeno quanto um prato de comida, né? Então Esaú, ele despreza a sua primogenitura e ele perde. E tudo que a gente despreza, a gente perde, né? Você vai ver Golias desprezando Davi, ele vai perder a batalha. Você vai ver Mical desprezando Davi no seu coração, ela não pode ter filhos com ele. Então tudo que você despreza, você perde. E ali Esaú, ele despreza a sua primogenitura, ele acaba perdendo então as bênçãos, ele acaba perdendo ali a relação familiar, e ali há um racha na família. Jacó sai fugido porque Esaú quer matá-lo. E depois de 20 anos, aí você me perguntou do processo de restauração, né? Como é que se deu isso? Então se passaram 20 anos. Nesses 20 anos, Deus foi tratando o coração de Jacó. Deus foi moldando o coração dele. Deus foi quebrando o coração dele. E esses 20 anos foram importantes para a poeira baixar, para que houvesse maior tranquilidade. E quando Jacó estava pronto, Deus manda ele voltar, e aí Jacó vai enviar mensageiros para comunicar a intenção dele de reconciliação. Depois, Jacó ele vai armar uma estratégia, né? Ele vai separar muitos presentes, né? E depois ele vai ter um encontro com Deus, ele vai ter uma batalha espiritual que o anjo quer ir embora, e aí ele não deixa o anjo ir porque ele quer o quê? Uma bênção, né? Ele quer uma bênção. Só que repare você que Jacó aqui é um homem muito próspero. Ele tem 2 mulheres, ele tem inúmeras servos e servos, ele tem mas muita grana. Ele já é um homem próspero em tudo, ele tem filhos. Então, que bênção é essa que ele quer tanto, que ele é capaz de lutar durante tanto tempo com um anjo, capaz de ser até ferido por causa dessa bênção? O que ele quer é a reconciliação com o irmão, é o que faltava para ele. Então ele batalha espiritualmente por essa reconciliação e depois ele vai à frente, ele assume a sua responsabilidade. E quando o irmão está vindo em direção a ele com centenas de homens, se fosse Jacó, teria fugido. Mas agora é Israel, porque Deus mudou o nome dele. Sim. Então, qual é o processo de reconciliação? Primeiro, dá um tempo, né, para a poeira baixar, para a ira passar, para a raiva passar. Depois demonstrar a intenção da reconciliação. Depois você presentear a pessoa de alguma maneira. Até Provérbios vai falar sobre isso, né? Que, se eu não me engano, o presente ele aplaca a ira, né? Sim. Então, prepara um presente, luta espiritualmente por essa reconciliação. Eu lembro que você falou que a gente tem que estar disposto a pagar o preço, né? Isso. A se sacrificar pela isso. reconciliação. O quanto isso é importante. E o preço não é barato, né? Sim. Com 2 cabritos, Jacó enganou o irmão. Mas, se eu não me engano, foram centenas de animais que ele presenteou para aplacar a ira. Então, há um preço da reconciliação, mas vale a pena você pagar esse preço. É isso que Jacó vai fazer. Então, depois você assume a postura de servo, né? Jacó agora é o líder, mas ele, quando chega diante de Esaú, ele se coloca como um servo de Esaú. Ele vem de maneira humilde. E eles não retomam o passado. Eles se abraçam e eles se beijam, né? Frente. Muitos erram nessa parte, porque na hora da reconciliação quer trazer as coisas do passado. Verdade. Quer falar das coisas que aconteceram e aquilo vai trazer raiva, vai
fazer aflorar sentimentos negativos, e aí nesse momento acaba atrapalhando. Então, quando você está ali para reconciliação, você está passando a régua para viver algo novo. Então, o que vai selar isso é um abraço. E é interessante como que Deus ressignifica a história, né? Porque Jacó, com essa atitude, com essa mudança de comportamento, ele acaba gerando um exemplo, um padrão de exemplo com novos princípios para os seus filhos, né? E eu queria que você falasse, então, um pouquinho como que esse exemplo do perdão de Jacó com Esaú foi exemplo para José. É interessante isso, porque José, ele tá ali o tempo todo, né? Ele tá vendo o caminho que o pai tá trilhando, ele percebe a intenção do pai, ele tá observando o processo e ele vê o momento da reconciliação. Eu fico imaginando o quanto não foi emocionante, porque a Bíblia descreve isso de maneira fantástica, incrível, dizendo que eles se abraçaram e eles se beijaram. E eu fico imaginando José olhando para tudo isso. E lá na frente, o que vai acontecer com José? Você conhece a história. José, ele vai ser traído pelos seus irmãos, né? Ele vai ser abandonado pelos seus irmãos, ele vai para o Egito como escravo e ele tem uma passagem difícil pelo Egito, né? Ele vai ser preso injustamente, ele vai passar por muitas lutas, dificuldades, mas José, ele é muito fiel a Deus. E o exemplo de Jacó é impressionante porque você tem uma situação em que a esposa de Potifar, ela tenta seduzir José. E o que José faz nesse momento? Foge. Ele foge. Por quê? Porque José tem um pai que lutou 14 anos pelo amor da sua mãe. Ele tem um pai que lutou 14 anos pelo amor de uma mulher. Então, como ele pode se permitir ter uma relação com uma mulher qualquer que tem uma outra pessoa, que tem um marido? Então, o exemplo é tão forte para ele que ele não se deita com ela, pelo contrário, ele foge. Por quê? Porque o pai dele estabeleceu um padrão. Sim. E esse padrão não termina aqui, ele continua. Por quê? Porque José vai se tornar o governador do Egito, num período de muita fome, e ele vai trazer uma estratégia para o Egito que vai tanto salvar o Egito dessa crise econômica de fome, quanto vai tornar o Egito na terra mais próspera, né? Então, o que acontece? As terras vizinhas, os povos vizinhos começaram a vir até o Egito para buscar comida. E aí, nesse momento, você vai ter um encontro dos irmãos de José com ele. E quando os irmãos descobrem que aquele é José, eles ficam paralisados, eles morreram de medo, né? Imagina. José agora é o governador do Egito, ele tem poder, ele poderia se vingar. Mas, de novo, o pai estabeleceu um padrão, porque o pai, ele gerou a reconciliação com os irmãos. E o que José vai fazer? Ele vai promover a reconciliação como ele aprendeu em casa, como ele aprendeu com seu pai. Então você vai ver Jacó estabelecendo um padrão e José vai se tornar um grande homem por conta do exemplo do pai. Eu acho interessante que você fez uma transição, né? Depois da história de José, você entrou com a história de Elimeleque e Ruth, né? Abordando ali a crise que eles estavam vivenciando. E muitas vezes nós também temos crise, estamos vivendo hoje, né, uma crise mundial. E o que eu acho interessante é que a maioria das vezes, quando a gente está diante de uma crise, a primeira pergunta que a gente faz, o que a gente pode fazer diante dessa crise? E você trouxe, na verdade, alguns conceitos do que a gente não deve fazer numa crise. E eu queria que você retomasse um pouco disso para a gente. Seguindo a linha de raciocínio, agora o povo está na Terra Prometida. E a Terra Prometida é a terra que emana leite e mel, né? É a terra da fartura, é a terra da riqueza, é a terra da prosperidade. E eles estão especificamente em Belém. Belém é a casa do pão, significa casa do pão. E o que acontece? A fome na Terra Prometida. E é até contraditório, é um paradoxo isso, porque a terra que mana leite e mel já não tem leite e não tem mel. A casa do pão já não tem pão. E isso só é possível por causa de uma disciplina, por conta de algo que Deus está tratando na vida do povo. Só que Elimeleque, ao invés de pegar a sua família e falar assim, ó, Noemi, vem cá, meninos, vem cá, Deus está tratando o povo, vamos ajustar o nosso coração, vamos ajustar o nosso foco, vamos nos arrepender, vamos voltar para
própria presença de Deus, ao invés dele, como líder espiritual, promover essa reconciliação com Deus, o que Elimeleque faz? Ele foge da tratativa de Deus. Ele, na cabeça dele, está dizendo, eu não vou me submeter ao que Deus está fazendo aqui. O interessante é que Elimeleque significa Deus é o meu rei, mas com a atitude dele, o que ele está dizendo? Não, eu sou o rei da minha vida, eu sou o Deus da minha vida. E se Deus não vai prover o pão, então eu vou prover com a força do meu braço. E aí Elimeleque pega Noemi, pega os seus 2 filhos e eles fogem para Moabe. E o que é Moabe? Moabe é o povo que nasce do incesto de Ló com as suas filhas, né? É um povo inimigo de Israel. Então, olha a insanidade que Elimeleque está fazendo, porque ele está saindo da terra da promessa para um lugar que não tem promessa, para tentar prover para sua própria família. Isso, até um certo ponto, parece uma loucura, mas é uma loucura que nós cometemos hoje. É uma loucura que eu vejo as famílias vivendo o tempo todo. Porque sempre que Deus traz uma tratativa, eu vejo famílias fugindo. Eu vejo famílias não se submetendo à disciplina de Deus e, por conta disso, acabam pagando um preço maior, desnecessário. O que acontece lá na família de Elimeleque? Em menos de 10 anos. Aí ele morre. Elimeleque morre. 2 filhos e os morrem, 2 filhos morrem em menos de 10 anos. Olha a dor, olha o preço alto a se pagar. E esse preço é o preço que muitas famílias têm pago. Por quê? Porque ao invés de se submeter, ao invés de colocar o joelho no chão, de se arrepender e de aceitar o que Deus está fazendo, não se submetem. Então, o que eu vejo muitos homens fazendo? Deus não está provendo pão, porque o texto diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão O que eu vejo acrescentadas. muitos fazerem? Deus não está provendo o que a gente precisa, então eu vou prover. E se for preciso, eu vou sacrificar o meu tempo com Deus. Se for preciso, eu vou sacrificar família, né? o meu tempo com a família. Não vai ter mais culto no meu lar. Eu não vou mais participar de célula. Eu não vou mais no culto no domingo. Por quê? Porque eu sou o Deus da minha casa. Eu sou o rei da minha casa. E por conta disso, o que acontece? Paga um preço desnecessário. Perde os filhos, né? Infelizmente. Na oração do Pai Nosso, de novo, é um modelo, não é uma reza, não é algo que a gente tem que trazer como uma repetição. É um modelo. Começa como? O pão nosso ou o Pai Nosso? Pai Nosso. O Pai Nosso, porque o Pai dá o pão, e não é o pão que traz o Pai. Então, o que nós temos que fazer como líderes espirituais não é fugir da tratativa de Deus, mas é buscar o Pai. Sim. Pai, o que o Senhor quer tratar? Porque essa é a terra que mana leite e mel. Então, se não está tendo, é porque o Senhor está retendo. O que o Senhor quer tratar? Eu estou aqui com a minha família diante do Senhor. Qual é a direção que o Senhor quer dar? Então, o que não fazer diante de uma crise? Não fuja da crise. Eu vejo muitas famílias, amor, dizendo assim, eu vou me mudar para o Canadá, eu vou me mudar para os Estados Unidos, eu vou buscar um país melhor para minha família viver. E é interessante porque Deus te plantou aqui. Então não se mova enquanto Deus não te dá a convicção de que Ele está te movendo. Não se mova porque aqui é um lugar difícil. Sim. Não se mova porque lá é um lugar mais fácil. Porque não existe lugar pronto. Deus nos colocou como luz do mundo e sal da terra para transformar os lugares onde nós estamos. Nós não somos termômetros que medem a temperatura do ambiente. Nós somos termostatos que transformam a temperatura do ambiente. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo e nos submetermos, porque Deus só disciplina a quem Ele ama. Quem Ele ama, é o que a Bíblia diz. Deus só disciplina quem Ele ama. Então é um privilégio ser disciplinado por Deus. Na verdade, eu acho que muitas vezes a gente perde a noção, né, do porquê que nós estamos aqui. A gente quer ter comodidade, a gente quer ter conforto, a gente quer ter uma vida tranquila, e aí a gente fica buscando coisas erradas, né? Em vez de entender que nós estamos aqui para ser sal, para ser luz, para lutar, para enfrentar as crises e para ser referência no meio dessas crises, né? Hoje os cristãos, eles esperam ser levados para o céu. Mas a natureza, ela não está aguardando ser deixada de lado. Ela está esperando os filhos de Deus serem revelados para a redenção da natureza, né?
De novo, a oração do Pai Nosso é venha a nós o teu reino. Não é Deus nos leve, nos tire daqui, mas é venha o teu reino. Em Apocalipse, o que João vai ver? Ele vai ver a cidade santa descer. Santa, exatamente. Então, nós precisamos entender de onde viemos, para onde vamos, para entender o nosso propósito aqui. E a gente não está num parque de diversão, a gente está num campo de batalha. É um campo de batalha contra as potestades do ar, porque Deus quer redimir, restaurar a criação. E o primeiro lugar de restauração é dentro das nossas casas, né? Eu achei muito interessante porque a mensagem que se segue é a mensagem que você traz a relação da sogra com a nora, né? Noemi e Ruth. E você aborda, então, sobre as questões das famílias mistas que nós temos. E hoje a gente sabe que, na nossa realidade, a gente tem famílias monoparentais, a gente tem famílias com agregados, né? Que tem os avós que moram, às vezes, em casa, tio, sobrinhos, e tantos outros que estão ali nessa relação. E você trouxe na mensagem 9 princípios muito importantes, né? Para esse amor, para essa transformação do nosso lar, que foram o amor aperfeiçoado, o compromisso, a constância, a honra, o trabalho, a generosidade, o cuidado, a sinceridade e restauração. Qual que é a virada, então, de chave para que a gente possa viver dentro da nossa casa essa realidade? Só para a gente seguir a linha de raciocínio, então agora o que você tem? Você tem Noemi sozinha em Moabe. E para não dizer que ela está sozinha, ela está acompanhada das suas duas noras, né? Orfa e Ruth. E aí ela escuta falar que Deus está abençoando Belém outra vez e ela decide voltar para o meio do seu povo. Então imagine a cena, ela está voltando com as suas noras e ela começa a pensar: sem Elimeleque, sem os meus filhos, eu vou passar muita dificuldade. Nós provavelmente vamos mendigar o pão. E ainda que um parente decida nos resgatar e nos acolher, provavelmente ele não fará o mesmo pelas minhas noras. Então ela chama as duas e diz assim: olha, é melhor vocês voltarem para a casa das suas mães, dos seus pais, dos seus familiares, porque a dificuldade pela frente é grande. E aí Orfa então vai se despedir de Noemi, mas Ruth, ela vai permanecer fiel. E é através de Ruth que a gente vai extrair os princípios que nós devemos praticar, então, na nossa família, seja ela com vô, vó, com cunhado, com sogro, com sogra. Então você tem princípios ali, né? E para mim a grande virada de chave é o primeiro princípio, que é o princípio do amor, que é diferente da concepção ocidental que nós temos do amor, né? Que é uma concepção muito comercial. Eu dou à medida em que eu recebo, eu faço à medida em que o outro faz. Não é orgânico, não é sacrificial. E com Ruth a gente vai aprender um pouco mais sobre esse amor de entrega, porque Noemi está na pior fase da sua vida. Ela não tem nada, né, para dar para Ruth, oferecer nada. Ela não tem nada. Ela mesmo muda o nome dela, que Noemi significa doçura, e ela vai falar assim: olha, me chamem de Mara, que significa amargurada. Noemi está depressiva, sabe? Então, sim. E Ruth vai permanecer fiel, independente do que ela vai receber em troca. Então, mesmo quando a Noemi perde a sua utilidade, Ruth permanece amando por causa do significado. Então, isso é muito interessante. Então, a grande virada de chave é essa concepção de amor. Até no culto de oração nós falamos um pouco sobre isso, que o verbo amar, no português, ele está no seu infinitivo, que significa o quê? Amar pode ser que eu ame. É uma possibilidade, né? Mas na conjugação hebraica, ele é um passado perfeito. Porque concretizado, é um passado concretizado. Deus amou, né? Verdade. Não depende do futuro, não depende das circunstâncias, não depende mais de quem o outro é. Deus amou. Então, como filho de Deus, quando eu entendo isso, eu não estou mais buscando justificativas para amar o próximo. Porque amou, eu amei. Então agora eu estou buscando formas de expressar esse amor. Então não depende mais de quem o outro é e do que o outro faz, depende de quem eu sou. E como filho de Deus, eu tenho que amar como Ele me ama. 1 João 4 diz isso, né? Assim como Deus nos amou, nós devemos amar. E queridos, amor a gente não improvisa, nós só damos aos outros aquilo que primeiro nós recebemos de Deus. E nós recebemos de Deus justamente este amor, sacrificial, unilateral e incondicional. E é interessante que você falou que quando a gente entende esse amor,
a gente busca maneiras de expressar. E se a gente for observar, os outros princípios são exatamente as expressões desse amor, né? Porque quando você ama o outro sem esperar em troca, ama pela essência, ama de forma sacrificial, você assume um compromisso, você mantém isso de forma constante, você trabalha, você honra, você cuida. Exatamente. Então, assim, é consequência. Por isso que é uma virada de chave. Verdade. Domingo passado, então, você trouxe o papel, então, de Boaz nessa redenção dessa família e dessa história. E como ele foi um líder espiritual ali, sábio, e você trouxe os princípios, né, que ele dirigiu ali a vida de Ruth, de Noemi. E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre qual seria o resultado na cidade, na nossa cidade hoje de Belo Horizonte, se cada um de nós assumirmos mesmo o papel de líderes espirituais dos nossos lares. O mais legal nessa história é que Noemi vai entrar em Belém e as mulheres vão se agitar. E elas vão começar a falar assim, será que é Noemi? Aquela é Noemi? É Noemi? E ela diz assim, olha, não me chamem mais de Noemi, porque o Todo-Poderoso me fez amarga. Ela entra reclamando, ela entra murmurando, ela entra criticando, julgando, ela entra assim num estado muito deplorável mesmo. Essa é a cena de Noemi voltando para casa. E ali você tem Ruth servindo ela, e nessa ação de servir, Ruth vai cair na casa de Boaz, que, assim, por um acaso é parente de Elimeleque. Naquele tempo tinha uma lei de que o parente poderia resgatar a família, né? E aí, quando Noemi descobre que Boaz é o parente resgatador, ela vai orientar Ruth no que Ruth deve fazer, porque Ruth é uma estrangeira ali, né? Ela não sabe dos princípios, dos valores. E Ruth se destaca lá porque ela trabalha muito. Ela trabalha mais do que todos. Ela é excelente naquilo que ela faz. O interessante é que ela não tá com a mão estendida pedindo esmola, não. Ela tá com a mão ali e fazendo um trabalho pesado, debaixo do sol, carregando os feixes, né? Então ela tá trabalhando demais a ponto de chamar a atenção de Boaz. E Boaz se aproxima dela. Boaz é um homem, você viu na mensagem, extremamente humilde. Ele sabe quem ele é, ele sabe o propósito da vida dele, ele é humilde, ele é atencioso, ele é generoso, né? E aí quando Noemi fica sabendo de tudo isso, ela orienta Ruth. Ruth vai lá no meio da noite, se deita aos pés de Boaz, e Boaz, como homem, poderia ter aproveitado a situação. Mas ele é completamente íntegro, né? É à noite, está escuro, ninguém vai ver, mas ele não se aproveita da situação, ele não se aproveita de Ruth, pelo contrário, ele protege a imagem dela. E ele é íntegro não só com Ruth, mas também com o parente, porque ele fala assim, olha, eu posso te resgatar, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho condições de fazer isso, mas de fato pela lei existe um parente na minha frente e eu vou ter que chamá-lo, mesmo que ele não saiba do que está acontecendo aqui, eu tenho que ser honesto. Então ele manda chamar à luz do dia, na presença de testemunhas, e ele dá a chance para o parente resgatar, e o parente recusa, então ele vai resgatar. E o mais legal nessa história é que Boaz, ele vai apontar para Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Que é o nosso verdadeiro resgatador. Verdade. E Ruth, nessa história, aponta pra gente, porque Boaz é extremamente generoso, a ponto de Ruth olhar para ele e falar assim, mas o que eu fiz para merecer tanta bondade? E é justamente o nosso questionamento hoje. O que nós fizemos para Deus ser tão bom, tão maravilhoso, tão perfeito, tão amoroso, tão cuidadoso? Então, Boaz está apontando para Jesus Cristo e ele vai redimir a vida dessa família, a ponto de que agora Noemi, ela tá dançando pela cidade com seu neto no braço. Ela que entra na cidade amargurada, agora tá saltitando de alegria, né? Ruth, agora que tinha deixado os seus pais, que não tinha mais marido, agora tem um filho, né? E o interessante é que esse menino, ele vai inaugurar ali a linhagem da onde vai vir Jesus Cristo, né? Então, olha o que Deus fez, ele restaurou por completo essa família, e através dessa família, Mateus vai falar que Jesus, ele vem da raiz de Davi, né? Então ele vem dessa família. E o interessante é que como é que Jesus Cristo, como é que o Salvador da humanidade ele nasce? Ele nasce de uma mulher jovem,
Ele nasce de uma mulher simples, de um homem jovem, de um homem simples, de uma família completamente improvável. De uma família que, se estivesse hoje nas nossas igrejas, nós não daríamos a bênção. Nós provavelmente julgaríamos, apontaríamos Verdade. o dedo. E aí, nessa condição, eles não têm um quarto de hotel, eles não têm luxo, eles não têm conforto. Mas você tem duas pessoas tementes a Deus, você tem duas pessoas simples, você tem duas pessoas que foram visitadas pelo Espírito Santo, e no meio de uma família sem luxo, sem conforto, simples, mas que recebeu a visitação do Espírito Santo, você tem a salvação da humanidade. Então, quando uma família, na sua simplicidade, quando uma família na sua realidade, ela é visitada pela presença de Deus, ela está gerando salvação para a cidade. Porque o que é a cidade? É uma expressão coletiva do que você vive nos lares. Então, quando uma família entende o seu papel, quando uma família entende quem ela é, só nesse fato ela já está gerando salvação. Só nesse fato ela já está produzindo restauração. Então, o que nós precisamos hoje, Keila? Nós não precisamos mais de cantores. Não precisamos. Tem muito cantor, tem mais cantor do que a gente precisa. A gente não está precisando de pregador famoso. A gente não está precisando de estrelas do mundo gospel. A gente não está precisando. O que nós estamos precisando na cidade de Belo Horizonte? De cristãos verdadeiros, né? De bons maridos, de boas esposas, de bons pais, de famílias que foram visitadas pela presença de Deus, de famílias que cultivam um trono a Deus, de famílias que saíram do trono e deram um trono para Deus. Então, se você quer mudar a cidade, se você tem esse anseio como nós temos, entenda uma coisa, a melhor coisa que você pode fazer não é sair da sua casa, é voltar para sua casa e pastorear a sua casa. Aí talvez você vai falar, não, mas eu nunca sonhei em ser um pastor. Mas se você casou, você já está pastoreando a sua esposa. Você já tem um rebanho, né? Você já tem um rebanho. Se você tem filhos, você já é um pastor. Então a questão não é se você vai ser pastor, não. A questão é que tipo de pastor você vai ser. Essa é a questão. Você vai ser um bom pastor ou você vai ser um pastor ruim? Então, se você tem um anseio de transformar a cidade, não fica preocupado em subir num palanque no meio da praça. Sabe, a gente está pensando em fazer coisas demais, em ir para outros países e fazer as coisas acontecer. E Deus está falando, volta para casa. Não adianta você querer pregar para multidões se você está vivendo uma vida de imoralidade sexual. A melhor coisa que você pode fazer para salvar a cidade, para transformar a cidade, é parar de trair sua esposa. Você, esposa, parar de ter pensamentos indevidos. A melhor coisa que vocês podem fazer é pastorear os filhos, é investir na vida dos seus filhos, é ensinar valores, princípios, é ensinar padrão de pensamento, a mesma frônesis que houve em Cristo Jesus. Agora, como pai, como mãe, é fácil? Não. Leva não tempo. Mesmo. Exatamente. Leva investimento tempo. intencional, Muito. né? Agora, como é que você vai fazer isso ficando 12 horas por dia fora da sua casa? Como é que você vai fazer isso se você passa talvez um dia da semana com a sua família e mesmo assim meia boca, porque você está na televisão, está nas redes sociais, nem tem um tempo mesmo intencional? Como é que você vai fazer isso? Não vai. Porque o seu filho está sendo pastoreado por pessoas que você nem conhece. Ele está sendo moldado por uma cultura que você não aprova. Ele está recebendo valores e princípios que você desconhece. Então, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é voltar para casa. E essa é a nossa série. É verdade. De volta para casa. Verdade. Então, você que está nos assistindo, hoje é um encerramento. Volta para casa. Mas não volta para casa para ficar no sofá. Você, mulher, não volta para casa para cair numa rotina ativista. Não, volta para casa para que haja culto, para que a sua casa seja uma igreja. Volta na casa para que a adoração seja diária. Volta para casa para que a palavra na sua casa esteja escrita em todos os lugares, esteja cultivada em todos os ambientes, em todos os momentos. Volta para casa para pastorear a família que Deus te deu. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado
como fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A melhor coisa que você pode fazer pela sua família é voltar para sua casa. E eu quero orar por você, para que você seja um bom pastor, né? Jesus, ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus repete essa pergunta 3 vezes: tu me amas? E Pedro diz: sim, o Senhor sabe que eu amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Pastorear é consequência de amar a Deus. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando nós amamos com toda a intensidade do nosso ser, pastorear a nossa casa é natural. É consequência natural. Então, sim, pastoreie a sua esposa, o coração dela.
Não corrija o comportamento dos seus filhos, pastoreie o coração dos seus filhos. Eu quero orar para que você seja um bom pastor, porque a questão agora não é se você vai ser pastor, não. Pastor você já é. A questão é que tipo de pastor você vai ser. Meia boca, medíocre, um péssimo pastor, ou se você vai ser um pastor aprovado por Deus, que agrada a Deus. E eu quero orar por você, porque essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. A palavra diz que ele começa e ele termina. Eu tenho certeza que esse tempo aqui não foi por um acaso. Eu tenho certeza que todo esse tempo que você ficou aqui nos ouvindo não foi por um acaso. Deus tem propósito em tudo. Eu quero orar para que ele complete a obra que ele já começou a fazer na sua vida. Eu quero orar para que ele acabe com essa timidez que há no seu coração, porque essa timidez não agrada a Deus. Eu quero orar para que Deus te dê ousadia de poder conduzir a sua família à presença dele. Eu quero orar também por você, mulher, para que você seja sábia, porque a palavra diz que uma mulher sábia edifica seu lar. A mulher tem um poder de construção, de verdade. edificar, para que você possa construir na sua casa um ambiente propício à presença de Deus, um ambiente alegre, um ambiente de paz. Eu quero orar por você, mulher, para que você seja uma boa esposa, uma mãe maravilhosa. Eu quero orar por você, filho, filha, para que você honre o seu pai e a sua mãe, para que você possa caminhar com eles nesse caminho que eles estão propondo. Eu quero terminar essa série de mensagem da melhor maneira que nós poderíamos fazer, que é orando. E nós queríamos te convidar, então, para esse momento, você reunir a sua família. Nós estamos falando de família, né, sobre cada papel. Então, reúna aí o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, se coloquem de joelhos, deem a mão um para o outro e orem com a gente, se coloquem diante do Senhor e tenham esse hábito de orar juntos, né? Eu acho que os pais, hoje em dia, perderam essa oportunidade de abençoar os seus filhos. Então, aproveite esse tempo para proferir palavras de bênção sobre eles também. Vamos fazer isso juntos? Você aí na sua casa, a gente aqui. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades espirituais. E numa luta espiritual a gente luta assim, não é guerreando um com o outro e nem contra os filhos, é em oração. Então ora aí pela sua esposa, ora pelos seus filhos. Se Deus te dirigir, coloca a mão sobre eles, sabe? Que você possa interceder e que vocês possam fazer isso de mãos dadas, unidos, clamando como família. Eu vou orar, Aquila vai orar também. Deus, o Senhor conhece cada pessoa, Pai, que nesse momento está colocando a sua família diante do Senhor. O Senhor conhece cada homem que nesse momento está pedindo ajuda para o Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo estabeleceu um padrão muito alto de hombridade, mas é um padrão que nós podemos alcançar com a ajuda do Espírito Santo. E nós pedimos que o Espírito Santo possa forjar em cada homem, Pai, a identidade de Cristo, o caráter de Cristo, a mesma maneira de pensar, sentir e agir, Pai. Ó Deus, que o Senhor forme em nós, ó Pai, a mesma identidade que o Senhor deu para Jesus Cristo, e que nós possamos ser semelhantes a Ele, Pai. Nos dê a verdadeira hombridade, Pai. Nessa hora, como homens, nós renunciamos, ó Pai, a nossa força para que nós possamos liderar através do amor e do servir, ó Pai. Ó Deus, faça de nós, dos homens, ó Pai, servos que vão dar a vida em favor das suas famílias, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa tomar nessa hora, através do Teu Espírito, cada homem. Amém. E que o Senhor possa completar a obra que o Senhor começou. Faça de cada homem o pastor das suas casas, das suas famílias, ó Pai. E em nome de Jesus que eu te entrego e eu consagro cada um deles como pastores dos seus lares, ó Pai. Amém. Deus, nós te colocamos também cada mulher que está agora prostrada, Senhor, diante do Senhor. Amém. Juntas, ó Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada sem Ti. Nós reconhecemos que nós carecemos da Tua graça, do Teu amor. E Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor venha alcançar o nosso coração, a nossa mente. Venha tratar, Senhor, os nossos princípios, ó Pai, o nosso pensamento, para que a gente venha rejeitar, ó Pai, tudo que não vem de Ti. Nos ensine, Senhor, a sermos submissas, a sermos mulheres que respeitem os seus maridos, a mudarmos o ambiente da nossa casa, Senhor, fazendo com que a nossa casa transpira o Teu Espírito, ó Pai, que a nossa casa tenha o ar do Senhor, o ar do amor, ó Pai, que os nossos maridos, os nossos filhos cheguem ao nosso lar ansiosos, ó Pai, loucos para estar
entrarem em casa, porque ali é o lugar da tua habitação, ali tem harmonia, ali tem paz de espírito. Nos dê, Senhor, sabedoria para administrar o nosso lar, na nossa competência ali com as coisas de casa. Nos dê sabedoria com a administração do tempo. Nos dê, Senhor, amor e zelo, para que a gente possa fazer tudo com alegria, sem murmuração, ó Pai. Nos ensine, Senhor, a louvar o Senhor quando acordamos até o momento de dormir. Nos ensine, Senhor, a ministrar sobre o coração dos nossos filhos, ó Pai. Nos ensine a mostrar com a nossa vida que não há outro Deus e que nós possamos, ó Pai, ser a mulher virtuosa de Provérbios 31, não, Senhor, somente pelas coisas que nós fazemos ou produzimos, mas principalmente porque nós tememos a um Deus verdadeiro, que é soberano e poderoso. Então tome o nosso coração e, Pai, agora juntos nós clamamos ao Senhor pelos nossos filhos, nós clamamos ao Senhor pela nossa geração, que o Senhor, ó Deus, de forma maravilhosa, coloque a tua mão poderosa sobre eles, ó Pai. Tome, Senhor, cada um dos nossos filhos e faça com que eles sejam homens e mulheres segundo o teu coração. Cuida, Senhor, dos seus passos para que eles possam encontrar o único caminho, a única verdade, para que eles possam ter uma vida abundante. Nos ajude, Senhor, a estabelecer um padrão, o padrão do céu para as nossas famílias. Nos ajude a mostrar para eles o Deus verdadeiro, Senhor, com aquilo que nós vivenciamos. Nos ajude a mostrar a verdade com o nosso falar, ó Pai. Faça com que os nossos filhos vejam o Senhor, tenham experiências com o Senhor e que eles possam, ó Pai, ser a diferença nessa nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Vamos de volta para casa, viver o sobrenatural de Deus. Amém. Uau, que Deus, que tempo gostoso, né? Em família, Verdade. Em casa, você aí na sua casa, a gente como família. Deus só criou duas instituições, né? A família espiritual e a família biológica. E por causa de Cristo, nós viramos uma só família, uma só casa. Isso é maravilhoso, você faz parte dessa família. Essa família é chamada PIBBH, uma família cheia de esperança. E se você está chegando agora, começou a participar dos cultos e deseja se integrar, fazer parte, manda um WhatsApp pra gente se conhecer, pra gente, né, conhecer a sua história, pra gente iniciar um relacionamento, né? Manda um WhatsApp pra gente. É só você escrever esse número aqui, mandar um oi, a gente vai começar uma conversa com você. Mas a gente está aqui também para te abençoar, te dar uma semana abençoada na presença de Deus. Vou te pedir um favor, não custa nada, mas é muito importante. Dá um joinha aqui, assina o nosso canal, compartilha essa mensagem para abençoar outras famílias também. E fazendo isso, você torna o conteúdo relevante para o YouTube. É verdade. O próprio YouTube vai distribuir isso se ele entender que esse conteúdo aqui é relevante. Então, faz o quê, Keila? Curte e compartilha com todo mundo que você conhece a mensagem de hoje e a série por completo. É verdade. Se você não assistiu a série toda, você pode maratonar nessa série. Chama De Volta Pra Casa. Vai ser muito importante esse investimento aí que você vai fazer na sua família, né? Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe muito a sua semana, que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus e a gente se vê em breve. Se Deus quiser. Deus te abençoe. Um Tchau, tchau. abraço.